Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, povo de Deus, ao canal Rumo ao Triunfo da Imaculada. Hoje nós vamos falar sobre uma explicação católica em relação às 7 igrejas do Apocalipse. Explicação católica sobre as igrejas do Apocalipse. Um santo chamado Bartolomeu Rothhauser, ele foi um santo místico que teve uma visão privilegiada para compreender as igrejas do Apocalipse, Que no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, fala sobre 7 igrejas. E a explicação dessas 7 igrejas, segundo essa visão mística de um santo católico, Bartolomeu Rothhauser, é a seguinte. Começa no capítulo 2, do livro do Apocalipse, mensagem a Éfeso. Éfeso é uma expressão, uma palavra que significa impulso. Então, essa primeira igreja do Apocalipse, ela é a igreja do início, a igreja do impulso. É a igreja do tempo dos apóstolos. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna significa o quê? Algo amargo. E a igreja de Esmirna é a igreja no tempo dos mártires, que vai desde o ano do martírio, do último apóstolo, que foi São João, até mais ou menos o ano 313. Então, nesse período, houve muitos mártires, na igreja. Então, a igreja de Esmirna é a igreja do tempo dos mártires. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa pergaminho. E essa terceira igreja, que fala no Apocalipse, é a igreja do tempo dos doutores. Pergaminho por quê? Pergaminho porque significa um papel, Pérgamo vem de pergaminho e significa uma espécie de papel, algo em que os doutores escreviam, E os doutores da igreja, como Santo Agostinho, por exemplo, os padres, da igreja, os santos padres da igreja, os doutores, eles estudavam a doutrina, estudavam para passar o conhecimento aos fiéis. Foi a igreja do tempo dos doutores, a igreja de Pérgamo. Aí vem a quarta igreja do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira, que Tiatira significa triunfo, foi a igreja da Idade Média, porque na Idade Média a igreja católica, diante da sociedade, ela vivia um verdadeiro triunfo, Não só diante da sociedade, mas a espiritualidade das pessoas, a fé das pessoas, tudo era voltado para Deus, A vida das pessoas era voltada para Deus. A Idade Média, ela não é, ao contrário do que é pregado muitas vezes, não é a igreja, não é um tempo de trevas, mas foi um tempo de luz, a luz da fé. Então, a igreja de Tiatira foi a igreja da Idade Média, do tempo da Idade Média, a igreja católica durante o medievo, que parecia triunfar. Aí vem a igreja de Sardes, que é a quinta igreja do Apocalipse. A igreja de Tiatira, que foi a que a gente falou, ela terminou quando terminou o medievo, a Idade Média, a Idade Medieval, o tempo medieval. E a igreja de Sardes, ela começa desde a época que terminou a Idade Média
Até os dias de hoje, nós vivemos nessa quinta igreja do Apocalipse, a igreja de Sardes. Sardes significa paralisada. Por quê? Porque ela é uma igreja que parece estar paralisada. Não parece ter grandes feitos, tanto que na mensagem, a igreja de Sardes, aqui no livro do Apocalipse, vai dizer assim: és considerado vivo, mas estás morto. Por quê? Porque Sardes significa paralisado, né? Muitas pessoas que se dizem católicas, tudo, enfim, a igreja como um todo parece estar paralisada, né? Nós somos considerados vivos, a igreja do nosso tempo é considerada viva, mas na verdade não é que ela esteja morta, né? Mas assim, não tem aquele avivamento, aquela fé, sabe, que tinha antes, enfim, nas outras igrejas. Que a igreja católica é uma só, mas aqui vai falar da igreja de cada período. Então, a igreja que nós vivemos é a igreja de Sardes, é o tempo da igreja católica em que nós vivemos é o tempo da igreja de Sardes, que é uma igreja paralisada, que é a igreja no tempo, né, na época das revoluções. Aí vem a Revolução Francesa, teve a Revolução Protestante, né, que foi um grande baque na igreja católica. Muitos fiéis foram arrastados por doutrinas protestantes. Então, primeiro tem a questão do protestantismo, né? A Revolução Protestante. Aí depois teve também a questão da Revolução Francesa, que considerou os costumes da igreja, os costumes que eram valorizados antes até a Idade Média, considerou como algo retrógrado, né? Algo atrasado. E agora deveria ter novos valores na sociedade em que a igreja não deveria ter o seu papel principal. Isso foi a Revolução Francesa, né? Aí veio também, dentre outras tantas revoluções, a Revolução de 1917, revoluções comunistas, né, que perseguiram a igreja, enfim. A igreja no tempo das revoluções, a igreja que nós vivemos, e nós continuamos em revoluções culturais, enfim. Então, a igreja que nós vivemos é a igreja de Sardes, igreja do tempo das revoluções. Aí vem a sexta igreja que nós ainda viveremos, que é a igreja da Filadélfia, que é a igreja de um renascimento na fé, a igreja de um avivamento. Essa igreja, a igreja de Filadélfia, será uma igreja fiel e, de acordo com muitos estudiosos em relação a essa visão, né, desse santo Bartolomeu Rosshauser, a igreja de Filadélfia será também a igreja do tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Será a igreja onde reinará Maria no mundo. O reino de Maria será, tudo indica, nessa igreja de Filadélfia. Tanto que outros santos, eles vão dizer, né, eles tiveram dons da profecia, eles disseram que isso foi São Domingos Sávio. Ele teve uma visão em que a Inglaterra se converterá. Isso é símbolo de quê? De que o protestantismo será acabado, de que os nossos irmãos protestantes voltarão em um determinado tempo para a Igreja Católica. Então, os protestantes se converterão. Aí, São Maximiliano Maria Kolbe, assim como Nossa Senhora falou em Fátima também, e outros santos tiveram a revelação de que a Rússia se converterá, ou seja, nossos irmãos ortodoxos se converterão também. Tudo voltado para a Igreja Católica. E outros santos também tiveram, tais como Santa Brígida da Suécia, tiveram a revelação de que a França se converterá, ou seja, de que os próprios católicos, os que estão mornos na fé, também se converterão. Então, tanto os protestantes como os católicos orientais, que são até então divididos, né,
não estão juntos conosco na fé, enfim, como nós mesmos, tudo se voltará à Igreja Católica. Tudo se voltará em um tempo que está próximo nessa igreja de Filadélfia. Tudo se voltará à Igreja Católica nesse reino triunfal, né? No triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora. E nós vivemos uma passagem entre Sardes e Filadélfia. Nós estamos saindo da igreja de Sardes, essa igreja paralisada, e estamos entrando na igreja de Filadélfia, a igreja de um avivamento, a igreja em que o reino de Nossa Senhora se instalará no mundo e, consequentemente, de Jesus. Será uma igreja renovada, a Igreja Católica estará renovada para florescer novos santos no mundo. Enfim, será um tempo maravilhoso em que nós já estamos adentrando, mas até lá passaremos por grandes provações, pois nós estamos ainda na igreja de Sardes, essa igreja paralisada. E a última igreja, a sétima igreja do Apocalipse, que vem depois da igreja da Filadélfia, é a igreja de Laodiceia, que é a igreja católica no tempo do juízo, que é a igreja que verá a vinda de Jesus Cristo. Essa igreja, ela virá depois desse triunfo, né, do Imaculado Coração de Nossa Senhora, ou seja, a igreja de Filadélfia. Então, a igreja de Laodiceia é a sétima igreja do Apocalipse e virá, assim, por último, né, é a igreja do tempo do juízo final. Então, é essa a explicação desse santo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, das quais nós estamos em Sardes, a quinta igreja. Só um detalhe, isso dou créditos, né, ao padre Francisco Amaral, porque ele que falou sobre isso, né, em uma homilia, que os dois principais remédios para sairmos da igreja de Sardes, essa igreja paralisada, e adentrarmos a igreja de Filadélfia, a igreja do tempo do triunfo, do avivamento, os dois remédios principais são a consagração a Nossa Senhora, a consagração total pelo método de São Luís Maria de Montfort, e o batismo no Espírito Santo. Então, quem não souber sobre esses dois assuntos, a consagração a Nossa Senhora e o batismo no Espírito Santo, eu recomendo que pesquise na internet, enfim, falar sobre algo que fala sobre isso, né? Para que nós vivamos esses dois remédios, nós nos alimentemos, né, desses dois remédios, para que contribuamos com o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora, a Igreja de Filadélfia. Então é isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.